E essa possível redução da jornada de trabalho, que está em discussão no Congresso Nacional, também reacende uma discussão bastante antiga sobre produtividade. Isso porque o Brasil está em patamares cada vez mais baixos. Assunto que vamos aprofundar com Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, IA e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral. Hugo, é sempre um prazer recebê-lo por aqui, meu caro. Uma ótima tarde a você. Bem-vindo ao Money News. Gabriel, obrigado. Prazer imenso voltar aqui. Ainda mais com um tema tão quente quanto produtividade e competitividade. Meu Nossos caro, focos aqui de análise na Fundação. exatamente. Eu ia até puxar uma pesquisa que nós trouxemos algumas semanas atrás, do ranking de competitividade no mundo. O Brasil está ali na 75ª posição, 65ª posição no caso, de um ranking que tem 70 países estudados. Quando a gente fala de competitividade entre as empresas, em algo isso conversa com a produtividade aqui no país? Porque quando a gente olha para os índices de produtividade, por exemplo, do setor industrial, de outros setores que são muito importantes na nossa economia, meio que a gente está estagnado, a gente não sai muito do lugar nessa última década. Gabriel, sim, faz parte, né? À toa que no nosso próprio relatório de competitividade, pauta nossa da semana passada, se eu não me engano, a gente mede esse assunto e a gente mede a partir de 3 indicadores: investimento em educação, investimento em inovação e investimento em tecnologia. Não porventura para o tema produtividade, fazendo uma relação aqui de novo com competitividade, os indicadores do Brasil, se eu colocasse aqui o olhar específico para a educação, eles são bem desafiadores. Como sempre no nosso olhar da Fundação Dom Cabral, numa perspectiva de crescimento e de oportunidade. Se a gente olhasse para os indicadores de educação primária, educação nível superior e para temas, né, como a questão da própria adoção da inteligência artificial e de tecnologias, né, no mercado de trabalho, a gente está lá no pelotão de trás, em específico para a questão de habilidades de IA, um dos principais assuntos que as empresas têm discutido para ganhos de produtividade. O Brasil está na posição número 67. Eu repito que a gente tem sempre falado, não é terra arrasada, é terra de oportunidades. Se a gente olha para países mundo afora, todos eles têm criado uma agenda bem direcionada e estratégica de treinamento, capacitação, de investimento, para que isso, então, traga ganhos efetivos na produtividade das empresas e, obviamente, do país. Para não delongar demais aqui na minha fala, tradicionalmente, quando a gente fala do termo produtividade, o que mais responde a esse crescimento é capital humano. Os indicadores internacionais ou estudos relevantes, eles trazem a perspectiva que pelo menos 44% daquilo que responde ao crescimento da produtividade é educação. Então, eu chamaria muito a atenção para esse assunto, além, obviamente, de tudo que está sendo discutido em jornada de trabalho e temas relevantes para o assunto que aqui a gente está debatendo. Eu queria até entender um pouco qual que é a relação que a gente pode fazer com inteligência artificial e produtividade no Brasil. Por quê? Eu dei ontem uma notícia de que o português é a terceira língua mais usada no chat GPT. A OpenAI abriu esses dados, o inglês é a primeira, o espanhol é a segunda, mas a gente está na frente de outras línguas que são muito mais importantes e volumosas em número de pessoas falantes no mundo. Então o português está ali na terceira colocação. O Brasil usa muita inteligência artificial, está adaptando o dia a dia para usar essas ferramentas. Eu, por exemplo, vou usar minha persona aqui. Eu uso bastante inteligência artificial no dia a dia. Às vezes só para trocar uma ideia, pedir uma dica de livro, uma dica de filme, uma dica de jogo de videogame, mas muitas vezes no meu dia a dia profissional mesmo, para aumentar minha produtividade. A gente vai ver impacto disso na produtividade brasileira como um todo, ou a gente está usando mal a inteligência artificial, mesmo usando muito? Gabriel, boa colocação. O desafio do que você acabou de falar não é no uso pessoal, o desafio é no uso nas empresas. Usando o linguajar nosso de todo santo dia com organizações de grande porte ou de médio porte, a adoção de tecnologia tem que ter impacto no custo operacional. Vou usar um termo que eu uso todo santo dia, né? Quanto mais tecnologia uma empresa adote, que isso impacte o seu custo operacional, ou OPEX, como a gente fala, em relação ao lucro líquido. Então, não basta a gente adotar a tecnologia no dia a dia, como você mesmo acabou de falar, né? Para uma tradução de um texto, para ter uma indicação de um livro, para ter, sei lá, uma indicação de uma peça de teatro. Isso é super importante. Aliás, o seu argumento, né, sobre grande parte das tecnologias terem português como fonte, até pelo tamanho do nosso país. No entanto, quando a gente olha para o outro lado, na perspectiva das empresas, existe um desafio para a gente poder explicar os riscos que essas tecnologias trazem no seu mau uso, da relevância que a gente tem que ter da adoção dessas tecnologias em atividades que sejam rotineiras,
mas que isso traga benefícios, como eu acabei de falar, em redução ao custo operacional. E aí volta à questão anterior, né? Que a gente gere políticas de treinamento e capacitação sobre o uso adequado da IA, por exemplo, e que isso seja revertido em impacto econômico e financeiro para as empresas. Aliás, no nosso próprio estudo, que foi conversa nossa da semana passada com o IMI, a gente tem indicadores que, no caso específico, nas empresas, não na pessoa física, você, Gabriel, ou no meu caso aqui, Hugo, o desafio dessas organizações é que as pessoas utilizem de uma forma adequada a IA e talvez as pessoas não estejam utilizando a IA de uma forma adequada porque elas têm medo. E esse medo significa ser demitido, ter uma redução da minha jornada de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente faz uma leitura mais apropriada, qualquer inovação e qualquer tecnologia sempre veio para gerar benefício, mas as pessoas precisam ter um entendimento devido que essas soluções vêm sim para gerar impacto nessa questão do custo operacional, como eu tanto argumentei, e sim para que a gente consiga fazer uma avaliação do volume de horas que a gente tem dedicado, como na própria imagem que vocês estão adotando numa determinada função, que esse especialista do qual a gente está vendo aqui na tela, que ele consiga ter tecnologia como uma parceira e que isso traga alguma vantagem econômica, financeira para as organizações. O que é chato, como eu falo disso, é que se as empresas, ou desdobramento, para falar num português bem mais simples, né? Se eu tenho as pessoas utilizando tecnologia nas empresas, se isso me traz ganho de eficiência operacional e se isso me traz resultado econômico geral, é óbvio que no contexto econômico nacional que isso vai ter desdobramentos. E para não ser muito longo aqui na minha resposta, não porventura, na agenda com o IMD, 2 semanas atrás, do qual eu tive o privilégio de participar, uma das principais agendas debatidas foi a adoção de inteligência artificial nas organizações, o papel importante das altas lideranças nesse entendimento, fundamentalmente uma agenda de capacitação e treinamento nas organizações, não na pessoa física, não no indivíduo, para que isso gere uma agenda de crescimento da produtividade. A gente muitas vezes fica até perdido em qual indicador utilizar para medir produtividade no Brasil. Muitas vezes eu olho para o PIB por trabalhador que a gente tem aqui no país. Então a gente tem uma medida que é parametrizada pelo Banco Mundial, então a gente tem o PIB gerado por trabalhador no país. A gente está mal colocado na América Latina, meu caro, até em relação aos nossos pares, a gente gera menos PIB por trabalhador no Brasil. O que a gente pode aprender até com quem está nos avizinhando, com quem tem as mesmas condições geográficas, muitas vezes as mesmas condições sociais, mas mesmo assim consegue produzir mais com menos? Gabriel, me permita só uma vírgula como professor falando aqui, até porque eu entendo que a gente está num diálogo Sim. bem aberto. Produtividade, a grosso modo, além do que você trouxe enquanto Banco Mundial, uma medida clássica de avaliação da produtividade, sendo um pouco técnico, se chama PTF, traduzindo produtividade total dos fatores. E a medida de avaliação correta da produtividade é uma medida do qual a gente avalia disponibilidade de capital, investimento em inovação e tecnologia e em gente, como eu acabei de argumentar aqui. E de todos os dados que a gente tem acesso, os dados do próprio Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, etc., de fontes que a gente tanto trabalha todo santo dia, o que responde, como eu acabei de argumentar, um baixo crescimento da produtividade, além do estoque de bom capital para investimento, é a questão da transferência de tecnologia e da inovação sendo muito bem trabalhado. Quando a gente olha o Brasil e os países da América Latina, a nossa produtividade média, essa produtividade dos fatores que eu argumentei, ela, historicamente, ela está crescendo algo em torno a 1%, aliás, abaixo de 1%, de 0,8, 0,9, que cresce 1,5, alguma coisa acima disso, países da linha do Equador para cima, porque justamente, historicamente, são países que investem nesses fatores que eu acabei de argumentar, né? Disponibilidade de capital para investimento privado, a questão da inovação e tecnologia. Então, a lição que a gente que está debaixo da linha do Equador, que a gente deveria tirar com muito cuidado, é que se a gente quiser crescer e crescer bem, não só na medida de PIB, mas no PIB per capita, que a gente deveria trabalhar nos temas da educação, do investimento sério em educação e tecnologia, que a pesquisa e o desenvolvimento volte para a nossa tônica de debate sobre o futuro, ainda mais o Brasil que tem potencialidades significativas, exemplo em energia, para poder exportar esse conhecimento para o mundo, e que isso gere, então, uma medida de crescimento minimamente razoável para tanto. E um tema que eu acabei de falar aqui agora com você, a questão do bom capital para investimento. Se a gente olhasse aqueles países que crescem, somado inovação e tecnologia, são países que têm o seu ambiente estável para investimentos,
e, consequentemente, que isso gere atividades empreendedoras, que isso gere empresas cada vez mais saudáveis para crescimento. Produtividade não é uma medida de curto prazo. Produtividade é uma medida de longo prazo. Então, talvez a mensagem que a gente deveria ter seria uma mensagem de projetos estruturantes que já a gente deveria começar a trabalhar para então suportar daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos aquilo que seja um país rico, com gente bem educada e com empresas que gerem externalidades positivas e, obviamente, renda e emprego. Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, IA e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral. Sempre bem-vindo, meu cara. Até uma próxima, ótima tarde a você.